O Brasil está vivendo um momento muito delicado. Você já deve ter percebido. Aliás, o mundo todo vive um momento delicado. Há uma instabilidade, uma insanidade pairando no ar. Há, me parece, uma força maligna turvando as mentes e causando confusão geral no mundo todo. E essa força é a força do globalismo, que se faz valer da política, da imprensa e dessa desgraça humanitária que está sendo a peste chinesa. Não é diferente em nosso país. E nas últimas semanas temos assistido estarrecidos manobras macabras de toda sorte, principalmente na área da justiça, onde a Corte Superior tem feito descaradamente manobras surreais para livrar corruptos da condenação, a exemplo da manobra recente do STF, que primeiro suspendeu o julgamento do condenado Lula, feito em Curitiba, e depois transformou o juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, em réu por suspeição, proporcionando aí um dos maiores salvo-conduto, a pior e maior quadrilha de ladrões e bandidos já investigados e condenados no Brasil, despejando assim na lata de lixo um trabalho de mais de 7 anos da brilhante Operação Lava Jato. Temos também, para quem está prestando atenção, um árduo de serviço de todo o nosso sistema de imprensa, que não noticia mais os fatos, mas vende uma narrativa usando uma dialética perigosíssima que induz sempre o consumidor da informação a uma ideologia de pensamento de esquerda. Ou seja, para ser mais direto e objetivo, a imprensa brasileira tem agido parcialmente, trabalhando inclusive com fake news e produzindo desinformação para induzir e levar a população, de um lado, a desenvolver um sentimento de ódio contra o outro. E isso não é bom. Se você buscar historicamente situações semelhantes, você vai perceber que esse tipo de atitude sempre precedeu momentos negros da história da humanidade, momentos catastróficos como a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália e do socialismo totalitário em tantos outros países. E foram períodos horrorosos que contabilizaram milhões de mortos esses que foram pessoas que morreram por discordarem das ideias vigentes ou por representarem ameaças a esses sistemas diabólicos, ou por simplesmente quererem cuidar de suas vidas, sustentarem suas famílias, mas que os regimes estatais não lhe deram esse direito. E alguma semelhança com o que está acontecendo hoje no Brasil não é mera coincidência, não. Muito se criticou Bolsonaro com alegações de que ele implantaria uma perseguição implacável. O cara não moveu um dedo sequer, nem contra seus inimigos. Muito pelo contrário, o que estamos vendo é seus opositores usarem da força do Estado para cercear a liberdade e os direitos fundamentais dos cidadãos. E isso não é bonito. O Brasil, economicamente, se comparado com outros países, inclusive muito mais ricos como Japão, Alemanha, Espanha, a França, o Brasil tem se comportado muito bem. Seu PIB em 2020 decresceu apenas 4,1%, o que foi um posicionamento muito bom em relação ao ano caótico que estamos vivendo, com lockdowns, pandemia e etc. Porém, se você olhar os números do endividamento do nosso país ao longo dos anos, você já vai ver que não está legal. E com a pandemia e os programas governamentais de assistência aos vulneráveis, socorro às empresas para a manutenção de empregos, suspensão do pagamento de dívidas dos estados e dinheiro injetado nesses estados para socorrê-los na área da saúde, o país elevou seu endividamento para 5,01 trilhões. Logo, podemos concluir: se vivemos um momento de instabilidade política, se vivemos um momento de instabilidade jurídica, em que o próprio STF não respeita as leis do país, e se vivemos um momento de cerceamento de liberdade,
se as fake news estão institucionalizadas nas maiores redes de informação do país e se o endividamento do país cresce de maneira exacerbada, apesar de, obviamente, ser um endividamento justificado pela situação, estado de calamidade que o país vive, apesar disso, mas é um endividamento. E precisamos ligar nosso botão de alerta com urgência. E ainda temos mais o agravante da doença, que não está dando sinais de trégua. Logo, tem botado nosso sistema de saúde sempre à beira do penhasco, com o surgimento de novas e agressivas cepas do vírus que, inclusive, tem suscitado camufladas discussões em entidades de pesquisas de que as novas variantes do vírus é resultado da vacina, mais precisamente do contato dos vacinados com portadores do vírus sem vacinar. Nessas condições, o Brasil ainda tem se mantido nitidamente em ordem, porque está visivelmente bem administrado. A área econômica, por exemplo, tem sido conduzida maestralmente. A prova disso é a reação do PIB no último semestre de 2020, que acabou despontando um crescimento de 3,2%. E em todas as áreas o governo tem se esmerado para fazer a diferença: infraestrutura, desenvolvimento, agricultura, etc, etc. Mas isso não justifica dizer que o Brasil está a salvo de uma desventura que bate à porta, inclusive do mundo todo, né? Mesmo que seguíssemos o curso normal da história, ainda não estaria tudo bem, pois legaríamos aos nossos filhos e netos um endividamento com o qual eles teriam que lidar, mesmo não sendo deles a culpa. Então, que país estamos construindo? Legaríamos aos nossos filhos um país desorganizado juridicamente, sem a confiabilidade em nossas leis e instituições jurídicas. Legaríamos aos nossos filhos um país cuja história, registrada e contada pelas nossas fontes jornalísticas não confiáveis, a nossa história estaria eivada de mentiras e enganos propositais. Que país estamos construindo? Bom, não me agrada a ideia de ser um pessimista, mas acho que convém, analisando a atual conjuntura social, dizer que precisamos nos prepararmos para os dias desafiadores, e eles virão, e logo. O sistema não aceitou, nunca engoliu um governo conservador, cristão, de direita. Isso, para o sistema podre de corrupção e trapaça que sempre tivemos, é inadmissível. E aí, com a aproximação do ano eleitoral, com a aprovação popular que tem o atual governo, esse sistema vai tocar o terror de todo lado. Vai tornar a vida do brasileiro o mais infernal que puder. Resultado: a conta vai chegar. Se prepare. O seu dinheiro, dentro de um ano, perdeu 42% do valor com referência ao dólar. Ou seja, você ficou mais pobre com a mesma quantia de dinheiro que tinha. A gasolina, em média, subiu mais de 17,7% no último ano. Os alimentos tiveram uma alta no preço de mais de 18% naqueles que compõem a cesta básica. Ou seja, sim, estamos mais pobres. E o mote vai ser este daqui para frente: o pobre mais pobre, o miserável mais miserável, a justiça cada vez mais injusta e aí por diante. E não adianta pensar em sair do Brasil por isso. Pular do barco nesta hora não resolve nada. Estão todos os barcos avariados. Se prepare sua família, os desafios chegarão. Eu sou Márcio Silveira, comente aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, curta, compartilhe e um grande abraço, até o próximo.